E olha só quem está aqui na garagem. Sim, é um hatch médio, eles existem ainda. Save the hatches médios, baralho. Por que diabos, afinal, esse segmento tão legal, né? Um segmento que, para quem gosta de carro, sempre foi talvez um dos mais aspiracionais, né? A trajetória tradicional era você comprar ali como primeiro carro um hatch compacto, e aí, se a coisa desse certo, você tivesse um pouco de sorte, trabalhasse bastante, você ia conseguir fazer esse upgrade aí de performance, de tamanho, de estilo, de equipamento, que era o hatch médio. Todos os hatch médios históricos que a gente teve aí no mercado brasileiro. Vamos falar de carros como Golf, Focus. Eram carros que sempre tinham uma preocupação muito importante com o prazer de guiar, né? Eram carros que quem gostava de dirigir sempre sonhava em ter e apreciava. Mas bom, vamos falar um pouco mais desse cara aqui, o novo Audi A3 Sportback. Sim, isso é Audiês para traseira hatchback. Vocês já viram o A3 Sedan aqui no canal, no dia do lançamento, né, no evento de lançamento, num belo vermelho tango. Agora vocês estão vendo uma cor que eu acho ainda mais bela, o amarelo Piton. E vou dizer, se eu fosse equipar, ou melhor, configurar um A3 para meu uso pessoal, seria exatamente esse carro aqui, um Sportback, nesse amarelão Piton, né, turbo? Falando em turbo, temos aqui o motor 2.0, já vamos falar um pouco mais sobre prós, contras e polêmicas desse motor, mas como vocês viram lá no outro vídeo, vou botar o link na descrição aí, acho que o grande salto, apesar do estilo, principalmente do hatchback, o sedã, acho que a evolução foi até um pouco menor, mas a geração anterior o hatchback era um pouco comportado demais e agora ele ganhou uma pitadinha de agressividade que para mim deixou o visual do carro bem matador. Principalmente aqui você vê o para-choque traseiro bem vincado, as lanternas de LED. Eu acho que o Sportback, essa nova geração, fez mais pelo Sportback do que pelo sedã, digamos assim. Mas o grande upgrade mesmo tá aqui no interior, né? A gente não pode negar, deixa eu acionar aqui o painel, que a geração anterior do A3 tava cansadinha de interior, né? E agora a gente tem um belíssimo upgrade. Deixa eu até abrir aqui o tetão, sempre fruto de muita dieta e treino, para a gente ter um pouquinho mais de luz. Aqui vou acionar as luzes internas também, olha só que legal, você só encosta nelas, tchan, tchan, elas acionam. Mas olha só que interior bacana, né? A gente tem aqui um volantão digno do Szinho, né? Aqui a versão Performance Black, sua por 284 mil reais, sim, isso é bastante dinheiro, mas a Audi tem divulgado muito os preços de venda direta desse carro, que aí na versão S-Line, que é a versão de entrada, essa aqui é a Performance Black, né? A S-Line também tem esses Gary-Garys S aqui. Na venda direta, a S-Line agora também com a opção de motor 2.0, quando ela chegou no Brasil tinha a opção só de motor 1.4, mas na venda direta ela parte de 249, e assim, vamos fazer uma conta simples aí, mesmo que você não seja um empresário, vamos ter que resolver um problema canino, peraí. Mas, como eu vinha dizendo, candidato, mesmo que você não seja empresário do jeito que tá, vale a pena você abrir uma MEI, né? Para poder comprar um carro com venda direta, porque a diferença é muito grande. Eu vou te dizer que a 249 pela versão S-Line com o motor 2.0, o A3 se torna, nessa maluquice dos números atuais do mercado brasileiro, um custo-benefício bastante interessante, principalmente você considerando que o interior deu um belíssimo salto, um belíssimo upgrade. Eu gostei muito desse estilo meio Lamborghini aqui, como a própria Audi diz, né? As tomadas de ar aqui, ou melhor, as saídas de ventilação octogonais. Mas também quando você considerar que os principais concorrentes desse carro aqui são justamente o trio de ferro da Alemanha, né? BMW Série 1, que parte de 292, esse carro aqui, como eu falei, parte de 284, então a Série 1 é mais cara, mas parte de 292 com motor 1.5. Aqui você tem o motor 2.0 já nesses 284 aí na venda para o consumidor final, né? Não da venda direta. E na Mercedes você pula para o A250, motor 2.0 também, quando você fala de hatch, mas aí você está falando de um carro de 329 mil reais. Aqui a gente tem a
parte de iluminação, né, muito caprichada. A Audi sempre se notabilizou aí na comparação com Mercedes e BMW historicamente por ter interiores mais bem cuidados. Eu diria que nos últimos anos, principalmente a Mercedes e agora a BMW também recentemente tinham dado um salto que a Audi não tinha acompanhado em alguns segmentos. E agora nesse segmento aqui dos hatches médios dá pra gente dizer que sem dúvida a Audi está no mesmo patamar dos concorrentes. Eu gosto aqui do nível de enchimento, o da minha paciência às vezes com alguns comentários fica bastante alto. Mas quando a gente fala de hatch médio, né, a gente está falando de carros que tem uma pegadinha mais de performance. Vamos falar de performance então, porque aqui debaixo do capô a gente tem um motor 2.0 TFSI de 190 cavalos e 32 kg de torque. Sim, a Audi, uma decisão um pouco estranha, Sindicato do Amortecedor da Manta, nesse preço, tem que estar bem atendidos, né? Mas trouxe aí uma motorização que tem números inferiores ao 2.0 clássico aí da marca parente, da marca pai, vamos chamar assim, que é a Volkswagen. Então sim, você tem aqui, principalmente quando você fala do A3 Sedan, um carro que custa mais, mas tem números de potência menores do que o Jetta GLI da Volks, que tem 230 cavalos e 35 kg de torque. Aqui no 2.0, o mesmo do A4, são 190 cavalos e 32 kg de torque, mas posso falar? Já dei aqui alguns rolês com esse carro e atende mais do que o suficiente. É um carro bem espertinho, bem gostoso no trânsito e que, eu preciso dizer, cumpre muito bem o que a gente espera de um hatch médio, que é o quê? É um carro que tem um espaço legal aqui no banco traseiro, eu atrás de mim mesmo com os bancos aqui opcionais, ou melhor, de série nessa versão Performance Black, né? Mas vocês veem aqui que são os bancos S-Line, né? Mas eles têm essa cavucada aqui atrás para caber bem aqui o joelho. A minha cabeça também tem um bom ressalto aqui no teto para ter espaço. Então é um carro sim que leva, não digo 5 adultos, mas leva 4 adultos com bastante conforto. A gente tem aqui saída de ar no banco de trás também, o assento bem esculpido, bem esportivo, né? Mesmo no banco traseiro, isso é muito legal. Mantendo também um porta-malas bacana. E aí a gente é obrigado a filosofar, né? Afinal, a gente tem aqui um carro de comportamento bastante esportivo. Na Performance Black você tem o câmbio de 7 marchas de dupla embreagem, que na S-Line você não tem. Aí você tem um Tiptronic, né? Um conversor de torque tradicional com 6 marchas. Mas então aqui você tem um câmbio muito maneiro, que me lembra inclusive do meu saudoso A3 Sport da geração anterior, 2 portas vermelho. Era um carro que eu, enfim, fui obrigado a vender para quitar o meu apartamento, mas eu não estava a fim de me desfazer, gostava muito daquele carro. Esse carro aqui, sem dúvida, é um sucessor espiritual mais do que digno dele, mas com esse centro de gravidade baixo, essa dinâmica tão legal, por que, afinal, os hatches médios foram massacrados pelos SUVs aí na disputa do mercado? Eu fiz um vídeo detalhando isso. Fui pegar a chave aqui para mostrar para vocês com calma a sequência dos faróis Full LED Matrix aqui, que a Audi se orgulha bastante, muito legal, né? A iluminação também é bem bacana, a temperatura de cor. Mas eu fiz um vídeo, né, mostrando por que os SUVs derrotaram as Wagons no mercado, comparando o meu XC40 com a Lagerta, que aliás tá ali, o XC tá com a Roberta hoje. Tá o link aí na descrição, mas vale também para sedãs, vale também para hatches médios, né? Por que esses carros acabaram perdendo, não só no Brasil, mas também mundialmente? Aqui no Brasil, por exemplo, coisas como o ângulo de ataque, aqui o ângulo de entrada de um hatch médio, isso é muito pior do que um SUV, ajuda a entender, né? Na buraqueira, até para sair de uma rampa de garagem. Mas fato é que isso é um fenômeno mundial. Por exemplo, na Europa, o Peugeot 2008 foi o SUV mais vendido, passou o 308, que historicamente era o Peugeot mais vendido na Europa, né? Então, e o próprio 208 também. Então é um fenômeno mundial ainda mais acentuado aqui no Brasil, porque a gente tem essa situação das nossas estradas serem muito ruins, então o SUV é ainda mais desejável, né? A situação é que, na prática,
Se a gente fizer um exercíciozinho aí e gastar um pouco de neurônio, quem que sobrou, né? As grandes montadoras aí generalistas no Brasil. Volkswagen tem o Golf lá fora, não traz mais para o Brasil. A Ford ainda tem o Focus lá fora, não traz mais para o Brasil. A Chevrolet segue aí sendo firme e forte, né? Com o Cruze, eu acho que é o único hatch médio de montadora generalista que a gente fala que sobrou. A Fiat tem o Tipo lá na Europa, não traz para o Brasil. A Renault tem o Megane. A Peugeot tem o 308. A Citroën tem o C4. Enfim, esses carros seguem existindo na Europa, mas aqui no Brasil foram praticamente extintos, com exceção das marcas premium, né? Então, se você quiser ter um hatch médio 0 km, e eu gostaria muito que você fosse atrás de um, porque a gente quer muito que esse segmento siga vivo aí no nosso mercado, mas ou você vai para o Cruze, que vai ter uma versão RS, que promete aí um pouquinho mais de tempero, pelo menos visual, no nosso mercado, ou você vai ter que fazer um downsizingzinho para carros como Polo, como City Hatch, que são esses hatches compactos premium, né, um pouco maiorzinhos. Se não, meu amigo, você precisa ter muita bala para entrar ou num A3, ou num Classe A, ou num Série 1. E dificuldades financeiras à parte para ter um carro desse, fato é que, como eu estava falando, eles continuam muito encantadores dinamicamente. Então sobe aí no tetão, fruto de muita dieta e treino, e bora dar um rolezinho antes que caia o mundo. Afinal, não para de chover aqui em Sampa e também em boa parte do Brasil, infelizmente. Mas bora aí, bora dar um rolê. Excepcionalmente hoje teremos um convidado especial que vai para a revisão dos 5.000 quilômetros. Então se segura aí, turbão. Bora dar uma chacoalhada. Não muito, né? Mas vai chacoalhar um pouquinho, sim. Mas afinal, como anda, deputado? Olha, anda muito bem. Principalmente aqui no modo Dynamic que a gente tá. Ronca legal também, né? Temos os pedals aqui para operar as 7 marchas. No vídeo que tá na descrição aí do A3 Sedan, aliás, eu mostro bem aqui todos os modos do cluster, né? Mas é legal já avisar, digamos assim, que no Sportback tá default esse modo que tem uma cara de modo RS, aqui é o modo Dynamic do cluster, né? Não tem relação o que mostra ali no cluster com o que tá, ó. Vamos mudar aqui do modo Dynamic para, por exemplo, o modo Comfort, e a gente continua com o cluster mais dinâmico, com o contagirozão ali. Eu achei muito legal. Essa coisa de grupo Volkswagen é bacana, né? A gente vê a evolução. Vamos botar de volta no Dynamic, né? Afinal, nós é Dynamic. Mesmo na buraqueirinha aqui, que um Comfort seria mais indicado. Mas é legal a gente ver como as coisas vão descendo, né? Vão pingando para baixo, vamos chamar assim, dentro do grupo Volkswagen. Quando surgiu essa manoplinha de câmbio aqui, no 911, né, foi tido aí como grande novidade. Agora já está em vários Audis, está no Golf também, né? Infelizmente, acho muito difícil que qualquer versão do novo Golf venha para o Brasil, né? A questão de eletrificação, o ID3 vai fazer esse papel, né? O Golf elétrico vai ser aí o ID3, que é o papel que o GTE estava cumprindo antes, né, na geração anterior. Então acho muito difícil que a gente tenha carros como o próprio Golf GTI ou Golf R, então, que a gente nunca teve. Então, se você é vagueiro, né, é do grupo Volkswagen, é volqueiro, a sua opção passa a ser esse carro aqui, o Audi A3, que é um Golf com roupa de luxo, né, vamos chamar assim, principalmente nos materiais aqui do interior, né. A gente tem esse painel soft touch aqui com essa costura. A gente uma das críticas aí mais frequentes que a nova geração do Golf está recebendo na imprensa especializada europeia é justamente a questão dos interior não ter materiais tão ricos assim, vamos dizer. Câmbio que eu estava falando, né, de 7 marchas com dupla embreagem, e aí eu acho que é um dos grandes méritos desse carro. Sempre foi uma das coisas que a Volks e a Audi fizeram muito bem, esse casamento de câmbio com motor, né? Então não é à toa que a Porsche, né, padronizou praticamente quase todos os Porsches aí de performance hoje usam a caixa PDK de dupla embreagem, porque na minha opinião é o tipo de configuração mais legal que tem, além de um câmbio manual, mas é até mais eficiente do que um câmbio manual, extrai a potência do motor de forma até mais eficiente do que um câmbio manual, e é uma delícia de você
brincar um pouco aqui nos pedals, ó, meti uma segundinha 70 por hora, porque realmente as trocas são muito rápidas, seja nas subidas de marcha aqui, ó, vamos dar mais uma diminuidinha, segunda, terceira, vocês veem agora, eu vou reduzir de volta, vamos subir uma e reduzir para a terceira, ó. É um câmbio que dá vontade de você realmente usar o modo manual numa condição de pista, por exemplo. Você vem aqui, sei lá, para uma freada, bam, bam, e ele aceita, você vê, né? Entrou uma segunda aí a quase 80 por hora, joga o giro lá em cima, não tem chororô. Então, combinado com o que eu estava falando antes, né? De ter um centro de gravidade bastante baixo, é um carro que recompensa muito o motorista, né? Dá muito prazer em guiar, né? É um carro que te dá vontade de inventar, às vezes, tarefas não tão necessárias só para ter um pretexto aí para sair de casa e dar uma curtida. Relação de volante bastante rápida. Não é um grande salto à frente em relação ao A3 anterior, mas o A3 anterior, como eu falei, eu tive um, já era um carro bastante recompensador, bastante agradável, bastante gostoso de guiar. Agora, críticas. Bom, Apple CarPlay só com cabo mesmo, apesar de termos um carregador por indução aqui. E a maior, não tem jeito, né, galera? É o preço. Na realidade atual, e principalmente pelo fato de, como eu falei antes, né, os hatches médios terem deixado de existir como carros de marcas mais generalistas, hoje eles só estão disponíveis aí nas marcas premium, acaba tendo um ticket de entrada bastante maluco. É louco, né, de pensar. Ok, venda direta 249, a Audi é a líder em matéria de preço, né, competitividade de preço, comparado aí com BM e Mercedes nesse segmento, mas ainda assim é dolorido de pensar, né? Eu lembro direitinho que o meu A3 Sport em 2015 eu comprei esse carro, ele tinha 1 ano e meio de uso e eu paguei, se não me engano, uou, 79 mil reais. Mas se você quer entender por que um carro que custava ali zero, digamos, na faixa de 100, hoje custa 250, eu recomendo um outro vídeo que eu vou colocar o link aí também na descrição, que é o vídeo da nossa previsão da Mãe de Inácio, das previsões da Mãe de Inácio para o mercado brasileiro em 2022, que a gente fala um pouquinho mais de macroeconomia e mercado brasileiro, que explica muito, porque infelizmente carros tão legais como esse aqui estão praticamente aí inacessíveis para a imensa maioria do consumidor brasileiro. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Deixa o like que ajuda muito, comenta que ajuda muito, se inscreve no canal que ajuda demais e compartilhe o youtube.com/CassioCores com seus parceiros aí, que também ajuda demais a gente a continuar crescendo e continuar fazendo vídeo quase que todo dia para vocês. Valeu demais, cuidem-se bem, aquele abraço e um grande 2022 para todos nós. Ó, bam, bam. No Brasil não dá para acelerar em segunda marcha, o asfalto é tão ruim que o controle de estabilidade de tração sempre entra. Tá vivo aí, Turbito? Se você colocar uma janela à disposição desse cachorro, ele vai daqui até Manaus sem incomodar, nem pedir para ir no banheiro perto.